O céu. Há milênios o homem olha para as estrelas e contempla a lua. Temos o privilégio de morar em um planeta onde a atmosfera não nos impede de enxergar essa maravilha. Muitas dessas estrelas que vemos já nem existem mais. Já morreram. Vemos apenas o brilho intenso de sua luz viajando pelo espaço. Já o Sol, a maior das estrelas, pelo menos para nós, continua queimando, nos dando dias de plena luz. Mas houve um dia, há 100 anos atrás, que a Lua encobriu o Sol e de uma cidade cearense foi possível ver, com perfeição, o dia se tornar noite. Nesse pequeno tempo, cientistas colheram evidências que levariam a comprovar a teoria da relatividade do físico Albert Einstein. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Eclipse de Sobral. O céu estrelado sempre fascinou o homem de todas as épocas, todos os tempos, todos os continentes. A experiência do eclipse comprovou a teoria da relatividade em Sobral, marca, primeiro, a história da ciência na humanidade. Por conta da importância do que eles estavam mexendo, que era a própria compreensão que o ser humano tem do universo em que vive. O caráter da ciência mudou muito nos últimos 100 anos. A gente se sente hoje mais parte da ciência, né, do que antes, né? Físicos, cientistas, professores e apaixonados pela ciência nos ajudam a remontar uma das experiências mais importantes para a física moderna. Uma viagem no tempo e espaço para comemorar o centenário do eclipse. No dia 29 de maio de 1919, o dia do eclipse, a cidade de Sobral hospedava 3 expedições científicas. Elas queriam aproveitar a boa visibilidade climática, a estrutura da cidade e o ponto privilegiado para ver o eclipse solar em sua totalidade, quando a Lua encobre completamente o Sol. Uma dessas expedições vinha de Londres, na Inglaterra, com o objetivo de comprovar a teoria da relatividade do físico Einstein. Mas afinal, quem era Albert Einstein? Albert Einstein foi uma figura extremamente importante para o século passado, talvez um dos cientistas mais importantes. Não só pelo fato de ele ter construído uma teoria extremamente complicada, com uma matemática extremamente rebuscada, mas principalmente por ele ter acreditado nas suas ideias. Era um menino brilhante, né? Tem até histórias dizendo que ele não tirava notas boas em matemática e tal, mas não é verdade, né? Ele tinha notas boas e alguns colégios que ele estudou, a nota máxima era 5, né? De 0 a 5, então o cara tirava 4,9 e dizia que ele tirou nota ruim, né? Mas ele era um prodígio, né? E também rebelde. O Einstein, ele não se inquietava, né? Com as explicações dos professores e tinha suas próprias ideias. Teve uma infância extremamente difícil também, era de origem judaica. O pai teve sérios problemas em manter as suas empresas, acabou indo para a Itália, depois tentou acompanhar o pai, retornou para a Alemanha, depois foi para a Suíça, onde conseguiu um emprego no Instituto de Patentes em Berna. E é exatamente no Instituto de Patentes em Berna que ele, que tinha uma habilidade tremenda, ele fazia análise de relógios suíços, analisava patentes, e ele fazia esse trabalho muito rápido e sobrava tempo. E nessa sobra de tempo ele acabou olhando para fora da janela da sua sala, no Instituto de Patentes. Ele visualizou o relógio da torre e imaginou uma pessoa caindo e o que aconteceria com os ponteiros do relógio. Naquele momento ele conseguiu fazer uma junção entre espaço, tempo e o efeito que a gravidade provoca. E talvez esse ponto é muito importante porque está diretamente ligado ao que aconteceu em Sobral em 1919. Ele é extremamente famoso pelo desenvolvimento da relatividade, né, a teoria da relatividade, mas ele ele trabalhou com outros ramos, né, teve outras contribuições, né, como o efeito fotoelétrico, o movimento browniano, né, sendo que o efeito fotoelétrico deu o prêmio Nobel a ele, né.
O Einstein começou trabalhando muito em 1905, né? Fez 6 trabalhos, 6 artigos, né? Bem importantes para a época. Então, o Einstein já era conhecido, já tinha essa fama entre os acadêmicos, né? Certo? E ele começou com essa teoria dele em 1905 e finalizou, né, esse arcabouço aí em 1915. Existem 2 teorias da relatividade. O Einstein, primeiro, publicou os trabalhos dele sobre relatividade restrita em 1905. Em que ele faz, né, uma modificação radical no conceito que nós temos de tempo e espaço. A relatividade restrita muda a nossa visão de tempo e espaço. E ela serve para sistemas que andam com velocidade constante. É o que se chama em física sistema inercial. Isso em 1905. E aí ele verificou, depois, que os conceitos da relatividade restrita, que servem para sistemas inerciais, tinham algum problema com sistemas não inerciais, sistemas acelerados. E nós sabemos que qualquer sistema sob a ação da gravidade é acelerado, né? Ele vai sofrer aceleração. Então, o Einstein tentou modificar ou acrescentar alguma coisa ao que ele já tinha feito na relatividade restrita para incluir a gravidade. Então, surgiu, portanto, o que se chama a relatividade geral. Com a relatividade geral, ele conseguiu explicar uma série de fenômenos. Um deles, né, e que ele inclusive deu um valor, um número, foi sobre o desvio que a luz de uma estrela sofre quando passa perto de um corpo muito massivo, como o Sol, por exemplo. A luz de uma estrela passando próxima do Sol, ela vai ser desviada. Vamos supor aqui, por exemplo, que esse objeto aqui seja o Sol, tá certo? Né? E esse efeito de deformação no espaço-tempo, ele vai estar presente no fenômeno de Sobral, na microlente gravitacional. Esse fenômeno que o Einstein, né, nos ensinou, né? Quer dizer, a massa, ela faz um amassado aí no espaço, né, que a luz, ela é obrigada a fazer uma curva, né? Então, o raio de luz que antes vinha assim, né, é bloqueado, mas aqueles que estão passando do lado, eles vão fazer assim, né? E o Einstein, com a sua teoria, ele conseguiu um número para esse desvio. Vale a pena dizer o seguinte, que, na realidade, isso não é exclusividade da relatividade. Isaac Newton já tinha previsto que a luz tem peso. A teoria da relatividade de Einstein, ela, na verdade, mostra que essa previsão da teoria newtoniana, ela era menor do que aquela que estava sendo obtida pela teoria dele, pela teoria do Einstein. Mas a deflexão da luz, o peso que a luz tem ao passar por um objeto de grande massa, já tinha sido previsto por Isaac Newton. Então, houve um alemão, no começo do século XIX, chamado Soldner, que fez esse cálculo. Usando a teoria de Newton, ele calculou o desvio e achou da ordem de 0,8 segundos de arco, no caso de uma estrela cuja luz passa próxima do Sol, né? Bom, ele calculou e publicou, só que ninguém levou muito a sério, porque, primeiro, esse desvio é tão pequeno que ninguém tinha, naquela época, a tecnologia necessária para fazer uma comprovação, né? Precisaria de telescópios bons e, principalmente, você tem que comparar a posição de uma estrela num dia ou numa noite, né? Que não seja do eclipse e durante o eclipse. Então, com essa comparação, você mede o desvio, né? Então, você vê que você tem que fazer isso daí. Sem fotografia é praticamente impossível. Você tem que colocar a posição da estrela em 2 chapas fotográficas e fazer a comparação. Só que naquela época, 1800 e pouco, não existia ainda a fotografia. Ela não tinha ainda sido inventada.
E com ainda o fato de que nem sempre você está, né, numa situação de um eclipse numa região civilizada, né, que você possa botar toda a parafernália astronômica, né, para medir uma coisa tão pequena como é esse desvio. Quando o Einstein publicou o artigo dele, que resultou que tem um valor que é aproximadamente o dobro do valor encontrado por Soldner, as coisas estavam muito diferentes. Já existiam toda a tecnologia avançada de astrofotografia, né? Já era dominada pelos grandes astrônomos, portanto a medida já era possível. A teoria da relatividade restrita, escrita por Einstein em 1905, e a teoria da relatividade geral, escrita em 1915, provocaram imensa movimentação entre acadêmicos e cientistas de todo o mundo. A revisão que Einstein propõe sobre a teoria de Isaac Newton, até então em voga, precisava ser comprovada experimentalmente. Então a experiência foi essencialmente essa: esperar um dia de eclipse, né, para medir posições de estrelas e depois comparar com um outro momento à noite, sem o eclipse. Observatórios importantes voltados para a história da ciência estavam antenados com os eclipses que estavam ocorrendo. Tanto é que houve uma tentativa de observação no eclipse em 1912, em Minas Gerais. E nublou, não foi possível registrar o Sol. E o eclipse que ocorreu mais próximo depois de 1911 foi em 1914 na Rússia. Eles saíram, né, levando todo o seu equipamento para a Rússia, né, para fazer a medida durante o eclipse que ia ocorrer por lá, né? Só que quando eles estavam, né, nesse processo, veio a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia era inimigo da Alemanha. Então o que aconteceu é que eles foram presos pelos russos, o material deles foi confiscado e eles não conseguiram medir nada. Voltaram para a Alemanha depois de algum tempo, sem nenhum resultado. E foi a sorte do Einstein, porque um amigo dele, matemático, chamou a atenção que ele não tinha levado em conta os efeitos no espaço, só do tempo. Então ele fez essa correção e publicou um novo artigo em 1915, em que mostrava que, na realidade, o desvio deveria ser o dobro do que ele tinha publicado em 1911. Era da ordem de 1,7 segundos de arco. E aí essas personalidades da ciência começaram a tentar observar qual seria o próximo eclipse. E chegou-se a divulgar que 1919 seria uma boa oportunidade de observação de um eclipse solar. A faixa da totalidade do eclipse passava também por Lima, no Peru, norte do Brasil, Sobral, pelo Oceano Atlântico, até a Ilha do Príncipe, lá na África. Então, qualquer cidade aí podia ter recebido as comissões inglesa, americana, né, brasileira, para observar o eclipse. Mas por que foi Sobral? O Henrique Morise, que é membro da expedição brasileira, está à frente do Observatório Nacional. Se na possibilidade dele, mais uma vez, observar um eclipse, montar uma expedição, indicou Sobral como uma boa possibilidade de observação do eclipse, levando em consideração a latitude, a altura do Sol, o clima, a seca que estava ocorrendo, que era um fator importante, não deveria chover, deveria ser realmente um céu límpido. Então, a equipe que veio, o comandante da equipe britânica, que era o pai da astrofísica, Arthur Eddington, o inglês Arthur Eddington, era amigo pessoal do Einstein e do Henrique Morise, enviou uma comissão para cá e outra para a Ilha do Príncipe, a qual ele também participou. Ele colocou duas equipes, né, para ter certeza, porque de repente há um desastre
de estar nublado num canto, aí seria, né, muito pouco provável que estivesse nessa situação nos dois cantos. E ao mesmo tempo que esses habitantes de Sobral e do interior e do Nordeste como um todo acabam vivendo períodos de seca e o sol escaldante, o calor inclemente, por outro lado, foi exatamente esse fator que possibilitou a observação do eclipse solar de 1919. Então, na realidade, o experimento que foi feito em Sobral e na Ilha de Príncipe foi para saber se o desvio medido durante o eclipse da lua de uma estrela era mais próximo do desvio previsto pela teoria newtoniana ou se mais próximo do previsto pela relatividade geral. A chegada das expedições de cientistas americanos, britânicos e também brasileiros, liderados pelo diretor do Observatório Nacional, Henrique Morizzi, foi um evento totalmente fora do comum para a cidade de Sobral no ano de 1919. Esse fenômeno por si só também se tornou uma outra experiência paralela. As reações da população, todas as conversas, as especulações, até a recepção e o acompanhamento desses cientistas geraram marcas para a cidade. E afinal, Albert Einstein esteve em Sobral? Não, infelizmente o Einstein não pisou nas terras sobralenses, infelizmente. O pessoal sempre fala, a equipe do Einstein e tal, que o Einstein veio para Sobral, mas essa é uma coisa bem estabelecida, né? Einstein não veio a Sobral. Então havia histórias, inclusive, que Albert Einstein teria vindo para Sobral e que havia se namorado de uma moça que carregava água do rio Acaraú, por exemplo. Eu cheguei a ouvir essas histórias aqui. Mas, obviamente, isso é uma lenda, né? Albert Einstein não veio para Sobral. Ele estava na Alemanha, a Alemanha estava numa situação política complicada e não podia sair de lá. A equipe britânica que veio para Sobral, ela tinha dois grandes astrofísicos, dois grandes astrônomos ingleses, que era o Davidson e o Crowley. Então, eles foram responsáveis pela equipe que veio para Sobral, trazendo todos os equipamentos. Os astrônomos, quando vieram para Sobral, a vinda deles foi toda organizada e administrada pelo Henrique Morizzi, diretor do Observatório Nacional no Rio de Janeiro, né? Ele tinha contatos e conhecimentos com a população local, particularmente o grupo político dirigente, a Igreja Católica, por conta das viagens que ele fez em anos anteriores para a instalação de equipamentos como a Estação Meteorológica de Sobral, né? As notícias que circulam desde antes desses observadores chegarem a Sobral, as notícias que vão ser repassadas para os moradores da cidade de Sobral é de que eles não tenham medo do eclipse, que é um fato natural, que as pessoas não precisam se preocupar, que o mundo não vai acabar. Então ele achou, por conta de que existe uma falta de informação muito grande sobre ciências naturais aqui, de fazer chegar às pessoas uma prática do que é que eles iriam fazer aqui para não assustar a população, para não deixar eles em pânico, porque eclipses são um evento que pode ser muito assustador para quem não conhece nada, como ele conhecia o caso da população de Sobral, né? Os eclipses sempre anunciaram maus presságios, quedas de impérios, queda da safra de vinho. Havia muito temor. Inclusive, isso vem de civilizações como incas, maias e outros povos. Quando a lua tampa o sol, de repente o dia vira noite, as galinhas vão para os puleiros, os passarinhos vão se esconder pensando que anoiteceu de repente. Isso provocava no homem também uma sensação estranha. E então ele fez um trabalho de divulgação junto à imprensa, junto às classes dirigentes da cidade, aos empresários, para que eles, sempre que pudessem, informassem as pessoas que era um fenômeno natural, era muito raro, e por conta dessa raridade, aquelas pessoas vinham ali fazer aquele trabalho de observação desse fenômeno, né? Mas em Sobral, o povo teve a curiosidade, o povo foi para as ruas, o povo foi receber os cientistas, o povo ficou ao lado. Então, ao falar sobre as recomendações que esses observadores faziam aos habitantes da cidade de Sobral,
que iam desde não tenham medo, o eclipse é um fato natural, um fenômeno natural, até a ter cuidado ao observar o eclipse, que não deveria se olhar diretamente para o Sol, porque iria prejudicar a visão. E recomenda-se no jornal local, né, os jornais Correio da Semana, A Luta e A Ordem foram os jornais que falavam sobre esse episódio e recomendavam que esses habitantes olhassem o eclipse com um vidro escuro. E noticiou-se, após o eclipse, que algumas vidraças tinham sido quebradas, algumas vidraças que possuíam uma tonalidade mais escura. Houve muitas das pessoas quebraram garrafas, né, de colorações marrons ou verdes para usarem como uma maneira de filtrar a luz do sol que viria, e houve uma verdadeira devastação nas garrafas aqui em Sobral, né, que foi uma coisa muito procurada, esses pedaços de vidro para observar o eclipse de maneira um pouco mais segura. E no dia do eclipse, várias pessoas apareceram com pedaços de vidros escuros e noticiou-se também que alguns habitantes tiveram suas vidraças quebradas, vidraças que eram de uma tonalidade mais escura. E se questionou nesse mesmo jornal aonde teriam conseguido tantos vidros escuros. Por outro lado, o impacto que esses cientistas vão dar ao cotidiano da cidade, ao trazer equipamentos grandes, suntuosos, o primeiro carro que chega a Sobral vai junto com as expedições, né? Existem relatos no jornal local da época que o carro andava na frente e as pessoas iam atrás, admirando. E as pessoas não conheciam aquilo. Algumas pessoas já tinham ouvido falar que havia carroças que andavam sem cavalos, mas ninguém nunca tinha visto um. As pessoas mais instruídas da cidade, as pessoas mais abaixadas, conheciam automóveis que circulavam em Fortaleza, mas havia uma coisa que quando o automóvel andava na cidade, ficava a criançada correndo atrás, né? E as mães gritando para a criançada para tomar cuidado para não ser pisado pelo veículo, né? Que era um tipo de acidente como que acontecia com carroças e cavalos, né? A pessoa era atropelada por uma carroça, era pisada pelo cavalo. Então, esse mesmo tempo passou para automóvel. O carro andava a 20 km por hora e noticiou-se que o carro andava em alta velocidade. Então, uma ideia do que a gente pode ter é que nunca tinham visto um carro na cidade. Eles foram realmente os primeiros a usar a estrada de rodagem, né? Isso está descrito nos relatórios. Eles iam para a Serra da Meroca, né, para descansar do calor da cidade de Sobral e também para fugir da hora assim, mais perigosa dos mosquitos, né? Lá era um local mais agradável em termos de temperatura, né? Eles ficavam em alguns sítios convidados pelos moradores da cidade que tinham esses sítios lá, né? E passavam a tarde, normalmente, e voltavam no final da tarde para fazer alguns trabalhos à noite de acerto dos instrumentos. Boa parte da semana anterior ao eclipse, todas as equipes trabalharam para fazer treinamentos, né, com o uso dos equipamentos, porque o momento do eclipse é muito crítico, são 5 minutos e 13 segundos de totalidade, né? E nesse momento todo mundo deve fazer o trabalho perfeito para não haver erros, e para não haver erros todo mundo deve treinar, né? E os populares ficavam observando aquela movimentação deles à noite, de manhã, curiosos, obviamente, né? E tanto era assim que o Henrique Morisses achou de bem de abrir o acampamento para visitação pública, para eles verem o que eles faziam, que equipamentos eles iam utilizar, também com o fito de mostrar que não era algo que pudesse prejudicar as pessoas, né? O Henrique Morisses, ele fazia isso também com o fito, né, de evitar algum incidente, alguma comoção popular, fazendo uma aproximação com as pessoas, que eles eram próximos, eram trabalhadores de uma área diferente, mas eles eram trabalhadores, né, trabalhadores do conhecimento. No dia, propriamente, do eclipse, naquele dia específico amanheceu o céu totalmente nublado e chuviscando em alguns locais da cidade, para desespero dos astrônomos, né? Noticiou-se que o Henrique Morisses, que era membro da expedição brasileira,
estava andando de um lado para o outro na barraca, com medo, segundo palavras do jornal, para perigar o eclipse. À medida que o tempo foi passando, o eclipse começou às 7h48, eles viram que havia uma dissipação das nuvens. Mas essa dissipação não estava acontecendo muito rápido, né? 8h58 veio uma lufada de vento, que a gente normalmente chama de vento de eclipse, é um vento forte que começa a soprar de uma direção diferente do que ocorre normalmente no local, e essa lufada de vento tirou as nuvens de frente do Sol e o Sol brilhou, é eclipsado, mas brilhou, né? E todos puderam fazer as observações quando a totalidade começou efetivamente, né? E a observação que foi feita em Sobral, ela teria que medir uma coisa muito pequenininha, que seria uma distância angular muito pequena. É muito menor do que o espaço entre 2 dedos aqui. O sol apareceu, foram quase 5 minutos, deu-se para tirar as fotografias. Houve realmente uma festividade porque, enfim, o eclipse favoreceu uma boa visibilidade, boas fotografias. Quando finalizou o eclipse e eles foram a pegar o material, foram organizar as placas fotográficas, a experiência, na verdade, e o trabalho da ciência não acabou por aí. O percurso, quando chegam a Sobral, eles demoram mais ou menos 1 mês e meio, né? Então a volta deveria demorar também isso, né? Alguma coisa nesse percurso. E era muito complicado levar essas chapas fotográficas nesse percurso de viagem e essas chapas ficarem danificadas. Então optou-se por fazer a revelação dessas fotografias em Sobral. No entanto, a gente precisa ter o cuidado de lembrar que para revelar as fotografias é preciso ter água resfriada, um gabinete escuro. E isso foi preparado pelos observadores, isso é registrado nos relatórios. E é nesse ponto que chama a atenção por um fator da comunidade que favoreceu um grande resultado para a ciência. Já que não existia eletricidade, então não era possível conseguir gelo para utilizar na revelação das fotografias. Então a única maneira era esperar chegar de madrugada, momento em que as fotografias foram reveladas, em torno de 3 horas da manhã, e utilizar um objeto artesanal, rudimentar, como o pote de barro, que ele resfria a água e de madrugada a água ficaria mais fria, de modo que as fotografias foram reveladas nos potes de barro. E uma coisa importante também é de você ter uma equipe brasileira envolvida nesse projeto, além de ser uma questão de que o evento aconteceria no Brasil e a comunidade científica brasileira deveria participar, é que existem algumas coisas muito peculiares que ocorrem em uma região como a região de Sobral, uma região extremamente quente, comparada, por exemplo, com um ambiente extremamente frio lá na Inglaterra. Os equipamentos suntuosos, o primeiro carro, a melhor casa da cidade, só foi possível chegar até a conclusão final revelando as fotografias em potes de barro. Isso é um elemento que eu encontrei no relatório do Crommelin. E com isso a equipe ela veio acoplada com a equipe britânica fazer a análise das fotografias. Em julho de 1919, a expedição britânica retorna a Sobral para tirar novas fotos, agora pela noite, da mesma posição que as tiradas no eclipse. Os cientistas que observaram o eclipse em Sobral, eles seguiram todo um rigor técnico e científico. Eles voltaram posteriormente para
observar e fotografar novamente, né, aquelas estrelas e provar com todo o rigor científico a curvatura, né, o desvio da luz pela gravidade. Na verdade, eles tiveram que retornar novamente à noite para verificar a posição das estrelas que correspondiam àquelas que estavam próximas, por exemplo, da superfície do Sol, e as que estavam um pouco afastadas, para exatamente fazer a diferença de distância quando ocorre o eclipse e quando você não tem o eclipse, tem só o céu realmente escuro. Eles tinham uma plena ciência do que significava daquilo ali, do trabalho deles, sabe? Eles tinham quando você vê os escritos da época, as reuniões, as atas das reuniões, você vê que aqueles caras eles sabiam que estavam preparando algo para a eternidade. Foram com as chamadas chapas de comparação que o desvio da luz das estrelas, causado por um grande objeto de massa, no caso o Sol, pôde ser comprovado. E assim, em 6 de novembro de 1919, na Inglaterra, foram apresentados os resultados oficiais da expedição. Hoje, 100 anos depois do eclipse de Sobral, ainda colhemos as mudanças que a teoria da relatividade provocou, inclusive mudanças tecnológicas. Algumas delas trouxeram grandes benefícios para a nossa vida prática. Então, o desdobramento da teoria da relatividade é imenso. Por exemplo, hoje nós temos GPS. O GPS já é um resultado dessas previsões do Einstein, dessas comprovações. Como ele está distante da Terra, né, está em órbita, então ele sofre um efeito de gravidade diferente de nós aqui na Terra, né? Então, o tempo para o GPS passa um pouco diferente do que passa para nós, né? Tá certo? É um pouco mais rápido. Então, a gente tem que... Os técnicos têm que fazer a correção todo o tempo, né? Quer dizer, fazer a correção do tempo todo o tempo. Precisa corrigir. E eles usam as equações de Einstein para fazer a correção do posicionamento e a correção temporal também. Sempre que você usa o GPS, de certa forma, você está confirmando a teoria da relatividade geral. Então, a gente tem milhares ou milhões de experimentos ambulantes aí confirmando a relatividade geral. A comprovação da teoria da relatividade mudou tanto o mundo quanto a própria cidade de Sobral. Um episódio como esse impactou tanto a cidade que foi capaz de reverberar através do tempo. O maior legado é o fato da cidade ter sido palco desse fenômeno tão importante, de ter recebido comitivas de cientistas britânicos, americanos, brasileiros, que eram cientistas renomados à época, e além disso, de ter o próprio reconhecimento do Albert Einstein. O Einstein, em um momento, falou que aquilo que estava na mente dele foi concretizado no céu ensolarado de Sobral. Bom, no campo da educação científica, a realização e a constatação da comprovação da teoria da relatividade por meio desse eclipse em Sobral tornou Sobral um ponto de referência para muitos estudantes, acadêmicos, cientistas, que são estudiosos da área da relatividade, da física, mas que muitas vezes pertencem a outras áreas do conhecimento. Pesquisamos sobre esse eclipse desde os 70 anos. Tinha um monumento lá em Sobral, alusivo ao eclipse, feito por um artista sobralense. Mas nessa época, com 70 anos, ainda não se tinha, em toda a população de Sobral, um sentimento, uma cultura a respeito do assunto. Nos 80 anos, o prefeito, o então prefeito, que era o Cid Gomes, resolveu montar um museu, que é o Museu do Eclipse. E que traz artefatos históricos, bibliográficos, científicos e até alguns experimentos na área de ciências e de física, que permite que os estudantes possam ter uma imersão do conhecimento sobre fatos que ocorreram à época do eclipse, mas também possam aprender
conceitos de física, conhecer um pouco da história do pensamento científico, conhecer um pouco da importância histórica da divulgação científica do fenômeno do eclipse, que comprovou a teoria da relatividade aqui no município de Sobral. Ao lado instalamos um observatório e colocamos o nome Observatório Henrique Morizzi, porque se não fosse o Morizzi também não teria sido em Sobral, né? Com o museu e com o observatório e a visitação de escolas, começou a popularizar muito entre a população de Sobral a importância desse eclipse. Depois veio o planetário de Fortaleza, que nós fizemos um projeto para levar um planetário para Sobral e o outro para Fortaleza, mais moderno, com upgrade do de Sobral. Somando essas duas coisas, hoje as escolas do ensino fundamental de Sobral, todos sabem que evento foi esse, que fenômeno foi esse. Alguns já explicam em detalhes e com esse centenário, a popularização desse evento transformou-se agora não só em Sobral, mas no Brasil e no mundo. Eu acho que é muito interessante quando você chega a Sobral, das principais praças, né, dos principais lugares públicos de Sobral tem um observatório e um planetário, né? Eu acho que isso é muito único de Sobral e eu acho que gera uma curiosidade nas pessoas. Elas falam, o que é esse planetário? O que é esse observatório, né, esse telescópio no meio de uma praça pública? E eu acho que é muito interessante isso, e sem dúvida deve ter um efeito nas pessoas de gerar uma curiosidade para o que esses instrumentos estão fazendo no lugar tão público, e também até de um orgulho de Sobral ter sido uma cidade tão importante na teoria da relatividade, né? E eu acho que isso muitas vezes tem cidades que têm assim, monumentos históricos ou que foram palco de grandes momentos históricos, e tem cidades como Sobral que foram palco de uma das grandes descobertas científicas dos últimos 500 anos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu agradeceria a eles por terem deixado esse legado em Sobral, porque se não fosse isso, provavelmente Sobral não teria tantas influências tecnológicas e hoje talvez a gente não estivesse comemorando o centenário da comprovação da teoria da relatividade. A confirmação da teoria da relatividade geral em 1919, ela vem sendo festejada, né? É um fato de notório conhecimento da população em geral, e a ciência ela vem comemorando, vem festejando este fato, e vários eventos, né, têm sido realizados pelas universidades, né, a própria Prefeitura de Sobral, juntamente com o Instituto Federal do Ceará, a Universidade Regional do Cariri, a Universidade Federal de Ceará, a Universidade Estadual Vale do Acaraú e outras instituições, ela vem realizando uma série de eventos que abarca ou afeta diretamente, né, professores, alunos do ensino básico e do ensino superior. Então, esses alunos que têm acesso a essas programações, né, que assistem palestras, participam de cursos, eles certamente se sentem muito motivados e convidados, né, a participar deste momento e aderir à carreira científica. Eu tenho quase certeza que eu vou seguir mais ou menos nesse rumo relacionado com a astronomia. Eu penso em alguma coisa a ver com astrofísica. Eu sempre fui muito curiosa e a ciência é descobrir tudo. E cada coisa a mais que eu aprendo, cada coisa que eu descubro, eu me apaixono mais ainda por ciências. Antes da teoria da relatividade, alguns físicos eles diziam que não tinha mais o que descobrir. Existiam apenas 2 problemas que a física precisava resolver, que era basicamente o dilema de onda ou partícula da luz e o problema da radiação do corpo negro. E que tudo o resto já estava explicado. E aí, tentando resolver esses 2 problemas, Einstein propôs a teoria da relatividade e simplesmente mudou tudo, porque agora tem muita coisa que a gente sabe que não entende e tem muita coisa que ainda precisa ser explicada. Então, eu acho que esse episódio ele trouxe uma perspectiva de futuro para quem está entrando na ciência, porque a gente vê
quantas coisas a gente ainda pode descobrir, quantas coisas a gente pode ir atrás, entendeu? A ficção científica nem consegue imaginar a quantidade de coisas malucas que podem ser geradas de teorias como essa. Se uma outra teoria vier a surgir nesse intervalo de tempo, né, ela vai ampliar ainda mais o domínio, né, da física e terá certamente a teoria da relatividade geral como um caso particular. Tem cientista que diz o seguinte: o que a ciência não proíbe é compulsório. Quer dizer, se não é proibido, um dia vai acontecer. Realmente é fascinante fazer parte desse momento da história da humanidade e, acima de tudo, estar participando de um período onde nós estamos celebrando a ousadia humana e, em particular, a mente de um cientista que transformou a nossa forma de pensar o universo, de pensar o tempo e de pensar o espaço. Estamos a 100 anos de distância do dia do eclipse em Sobral. E, ao mesmo tempo, estamos próximos. A ciência não é algo solto no tempo. Ela se encaixa e evolui a cada nova descoberta. O tempo é relativo e podemos sentir que a dedicação de tantos homens e mulheres da ciência não foi em vão. Ao escolher a direção certa com a ajuda do GPS que está em nosso celular, podemos compreender que Einstein, professor Maurice, Eddington, Sobral e o eclipse nos ajudaram a chegar exatamente aqui e agora. Que a ciência nunca pare de produzir conhecimento no tempo e no espaço.